discipuladora, e hoje ela está lá nessa missão no Japão, e eu também estou tendo o privilégio de ter a pastora Marileia como minha discipuladora. Então é uma honra, pastora, estar assim com você aqui, realmente é uma honra para nós. Muito, muito obrigada, pastora Luciana. A honra é minha de estar aqui. Eu admiro muito, muito essa igreja. Quero parabenizar todas as pessoas que estão envolvidas na organização desse evento. É maravilhoso. Eu sei que dá trabalho, mas é tremendo aquilo que Deus faz, aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, né? Em uma palavra. Eu sei que quando Deus ministra no nosso coração, a nossa vida pode mudar com uma palavra. E vocês também estão de parabéns, todas que estão aqui, né, que vieram. Isso mostra que você tem fome, que você tem sede de aprender mais de Deus e de aprender da sua palavra. Eu queria também, rapidamente, né, falar sobre a pastora Luciana. Ela é uma pessoa maravilhosa, ela é incrível. Essa meiguice, esse amor, essa simplicidade, essa humildade dela realmente me encantam e me encantaram também quando eu passei esse tempo mais perto dela nessa viagem. Então, mas eu sei que a gente tem um tempo aqui para cumprir. Vamos aí para as perguntas, né, pastora Luciana? Amém. Então, nós vamos fazer aqui uma entrevista com a pastora Marileia. E nós elaboramos aqui umas perguntas. E eu sei que Deus vai falar com você. Amém? Antes de começarmos, vamos orar para que o Espírito Santo esteja conduzindo esse momento, para que seja um momento onde o Espírito Santo possa falar ao seu coração, amém? Então, feche os seus olhos. Senhor, nós queremos, nesse momento, te agradecer, Senhor, agradecer pela tua presença nesse lugar. Obrigado porque o Senhor já se faz presente aqui, Senhor. E eu quero pedir que o teu Espírito Santo esteja conduzindo este momento, Senhor, que, Senhor, possamos aqui ser dirigidas, guiadas pelo teu Espírito, e que o Senhor possa ministrar a vida de cada mulher, em nome de Jesus. Amém. Então, queridas, nós vamos começar aqui. Pastora Marileia, fizemos várias perguntas, e eu quero começar aqui com um tema, que é o tema mulher e esposa. Então, como que nós podemos brilhar em nosso dia a dia, como mulheres, por exemplo, como donas de casa, como donas de casa? Bom, Espírito Santo, me ajude a responder. Como podemos brilhar como mulher? Primeira coisa, nós temos que procurar conhecer e entender o que Deus tinha em mente ao criar a mulher. Então, é muito importante a gente entender qual o propósito de Deus para a mulher. E depois que a gente entende o propósito de Deus, o que Ele tinha em mente, então a gente pode colocar em prática aquilo que Deus quer que a gente faça. Por exemplo, cada tarefa, cada função da mulher, a gente pode ter certeza que existe um padrão, que Deus tem um padrão para aquilo. E a gente pode estabelecer mais ou menos um padrão numa escala de 0 a 10 e fazer uma avaliação da nossa própria vida. Onde que eu me encontro nessa escala de 0 a 10? Por exemplo, né, como você falou aí, como dona de casa. Onde que eu me encontro numa escala de 0 a 10 como uma dona de casa? Então, se eu for lá para a palavra de Deus, lá em Tito, no capítulo 2, e também em 1 Timóteo, no capítulo 4, capítulo 5, fala que nós devemos ser boas donas de casa. No grego, essa palavra boas donas de casa significa trabalhadoras em casa. Então, a gente pode fazer uma autoavaliação. Como eu tenho sido como uma boa dona de casa ou como uma trabalhadora na minha casa? Como eu tenho desenvolvido essa função e esse papel que Deus estabeleceu na sua palavra? Eu sei que cada uma de nós aqui, a gente tem o desejo e a gente quer agradar a Deus, né? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a coisa que a gente mais quer é agradar a Deus. Então, a gente vai querer fazer aquilo que a palavra de Deus manda. Então, como uma boa dona de casa, eu tenho que fazer certeza que o meu lar, que a minha casa, é uma casa organizada, uma casa limpa,
uma casa agradável, uma casa cheirosa, uma casa que expressa o caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem e decência. Então, quando alguém entra na minha casa, o que as pessoas veem? Será que elas veem as coisas desorganizadas? Ou a minha casa expressa o caráter de Deus, expressa aquela ordem, aquela decência? Então, isso é muito importante. Quando essa palavra fala sobre trabalhadoras, é porque para a gente manter o nosso lar em ordem, a gente tem que ser mulheres trabalhadoras. Gente, e vocês sabem, né, que só tem mulher. Eu sei que algumas são solteiras, mas não é fácil, né, a gente manter as coisas numa casa em ordem, especialmente quando a gente tem uma família grande. A gente tem que trabalhar muito para manter as coisas organizadas. Então, isso requer muito trabalho da nossa parte. Uma outra coisa também, para a gente ser uma boa dona de casa, é a gente usar o nosso lar, a nossa casa, para a gente estar treinando nossos filhos. É muito importante que os nossos filhos sejam treinados a nos ajudar em casa, a fazer as tarefas domésticas. Então, uma coisa que eu faço em casa, eu distribuo as tarefas, eu não faço tudo sozinha. Eu faço escala para lavar louça, eu faço escala para cuidar da limpeza da casa, para lavar banheiro, para fazer... Cada um cuida do seu quarto, cada um arruma a sua cama. Então, é um treinamento para os meus filhos. E uma outra coisa também, que é muito importante, eu cuidar das pessoas da minha casa. Porque, às vezes, as mulheres cuidam tanto da casa e esquecem de cuidar das pessoas da casa, dos moradores da casa, né? Que é o marido e os filhos. Então, como esposa, a gente tem que cuidar da casa, mas tem que cuidar do marido em primeiro lugar, de manter as coisas deles em ordem e cuidar bem deles e cuidar bem também dos nossos filhos e das coisas dos nossos filhos, ensinando nossos filhos também a administrar as coisas que Deus tem nos dado. Amém, é isso aí. Glória a Deus. Uma segunda pergunta, pastora. O que a Bíblia quer dizer quando fala que devemos honrar o nosso marido? Bom, eu acredito que a maior honra para o marido é a submissão. Quando a Bíblia fala lá em 1 Pedro, no capítulo 3, fala assim, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Eu acredito que o que mais honra um homem é a submissão. É você estar debaixo da missão do marido. É você se submeter à liderança do seu marido. É você considerar o seu marido uma pessoa muito importante, uma pessoa especial. E você tratar o seu marido como você trata uma pessoa importante e especial. Às vezes, a gente tem a tendência de tratar o nosso chefe, o nosso pastor, de uma forma muito especial. Mas a gente não trata o marido daquela mesma forma. Às vezes, a gente serve os outros, mas a gente não serve o marido. Então, para mim, a gente tem esse tratamento, essa consideração, esse respeito, é uma coisa também que eu sei que Deus ele colocou no coração do homem, ele deve ser respeitado pela mulher. Tem uma música aí, há muito tempo atrás, deixa eu ver se eu lembro aqui a melodia. É uma música que diz assim, satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Mais ou menos assim, né? Não canto muito bem. Mas aquele cantor está dizendo que a mulher satisfaz o ego dele se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. É interessante, uma música do mundo, mas é isso mesmo. Quando a mulher ela é submissa, não é que ela vai fingir que ela é submissa. Não é só essa parte da música aí que eu não concordo. Mas quando a mulher é submissa, o que acontece? Ela realmente vai não enfeitiçar, mas vai encantar o homem. Ela vai encantar o homem. Porque o homem, ele se encanta com uma mulher que é submissa para ele. Às vezes a mulher pensa, o quê? Eu ser submissa para o meu marido? De jeito nenhum. Aí que ele vai me pisar, e que ele vai me humilhar. Pelo contrário, quando a gente é submissa, quando a gente honra, quando a gente respeita, quando a gente demonstra respeito no sentido de sendo fiel. Se eu vou me vestir para o meu marido. Se eu quero chamar a atenção de alguém,
com a minha forma de me comportar ou de me vestir, vai ser para o meu marido dentro do meu quarto. Isso é respeitar o marido. Uma outra forma de honrar o marido também é como você fala com ele, é como você trata o seu marido na forma de falar. Tem mulheres que elas falam com o marido como se fosse um filho, que manda e desmanda e ralha, né? Não sei se vocês usam essa expressão aqui, mas lá no norte a gente usa muito, né? Que ralha com o marido, que vive censurando o marido. Então, uma forma de honrar o marido é você elogiar. Gente, vocês não podem imaginar como isso faz um efeito positivo na vida de um homem, é você elogiar. Se a mulher soubesse, ela nunca criticava o marido. Ela elogiava pelos menores esforços que ele faz. Eu vou dar um exemplo aqui. Semana passada, eu cheguei na mesa, aí eu falei assim, meus filhos reunidos lá, e eu falei assim, ai, amor, eu te admiro tanto, que, olha, a maioria das mulheres queixam que as coisas em casa quebram, a torneira está pingando, a porta quebrou, alguma coisa estragou na casa, a lâmpada queimou, e ela fica pedindo para o marido consertar, e o marido nunca conserta. E você pede para a gente te informar o que está precisando consertar, para você logo providenciar e consertar. Então, eu te admiro tanto por isso. Olha, você está de parabéns, porque eu sei que são poucos homens nessa terra que é como você. Gente, ele ficou calado, né, e tudo. Quando foi no outro dia, no outro dia ele trocou o nosso chuveiro estava com defeito lá. Senhora, né? O nosso chuveiro estava com defeito, quando eu cheguei em casa, fui lá tomar banho, chuveiro aqui novo, né? Então, gente, se a gente quer alguma coisa, se a gente quer conseguir alguma coisa, eu estava sendo sincera no meu elogio, tá? Mas assim, ele ficou procurando, eu acho que alguma coisa para ele consertar. Então, é demais, olha, faz um efeito maravilhoso. Então, sempre é melhor a gente elogiar do que a gente criticar. A crítica, ela, infelizmente, não produz os resultados esperados. É verdade. Eu tive a oportunidade, como eu falei para vocês, né, de estar mais perto da pastora Marileia, lá nos Estados Unidos, e eu vi, queridos, eu vi a maneira como ela trata o marido dela. É amorzinho para cá, amorzinho para lá. Então, é aquele chamego, mesmo aquela coisa bem amorosa, o tempo todo, porque nós passamos um período longo juntas. Nenhum dia eu vi essa mulher tratando diferente o marido dela. Então, realmente, faz efeito, dá resultado. Amém? A próxima pergunta, pastora, como ser uma mulher que gosta ou precisa trabalhar fora e ainda assim não abrir mão de ser presente, participante na família? Como que você vê nesse caso? Bom, gente, há 3 situações aí. Aquela mulher que trabalha fora porque ela precisa trabalhar, que se ela não trabalhar, a família vai passar fome. E a segunda situação é aquela mulher que trabalha fora porque ela gosta, porque ela quer ter um dinheirinho extra, mas ela trabalha nos horários que os filhos dela não estão em casa, que os filhos estão para a escola. Para esse tipo de mulher, eu tenho um conselho, que é diferente para o terceiro tipo que eu vou já falar. O primeiro é que todo o tempo que você tiver e você puder, que você se dedique a gastar tempo com os seus filhos. Quando a Bíblia fala que a gente ensina a criança, que a gente ensina para os nossos filhos no dia a dia, é andando, é levantando, é deitando. Então, é no dia a dia que a gente ensina os princípios da palavra de Deus para os nossos filhos. Então, não tem como ensinar, não tem como a gente terceirizar a educação para os nossos filhos, para uma babá, para uma empregada, para os avós, para uma vizinha, ou para a igreja, ou para as classes de criança na igreja. É nossa responsabilidade. Então, todo o tempo que a gente tiver, acordar os filhos, acordar com amor, abençoando os filhos, antes de dormir,
se forem criança, contar histórias, se forem mais velhos, fazer o culto doméstico, inculcando a palavra de Deus, inculcando os ensinos da palavra de Deus e, principalmente, desenvolvendo amizade com os filhos. Eu já vi muitas mães, elas reclamando, mas meu filho não se abre comigo, meu filho é muito fechado, minha filha não conversa comigo. Mas é porque aquela amizade não foi desenvolvida desde cedo. Não adianta a gente querer desenvolver uma amizade com os nossos filhos quando já estão jovens ou adolescentes. Essa amizade, ela começa desde criança. Então, desde cedo, eu aconselho, inclusive, vocês até buscarem, pegarem seus filhos na escola, levar os filhos na escola. O que acontece é que, muitas vezes, também a gente transfere a responsabilidade para outra pessoa, para o motorista, para uma van, para um amigo, porque é muito importante aquele tempo que o filho está indo para a escola, que está voltando da escola, principalmente, para você conversar, perguntar como é que foi o dia, saber o que aconteceu e você aproveitar e ensinar os princípios da palavra de Deus para aquela criança, para aquele adolescente. Então, meu conselho, quanto mais tempo você passar com seu filho, melhor. Eu sei que a tendência da mulher chegou em casa, eu vou limpar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer o almoço, ou então, eu vou conversar aqui no telefone com as minhas amigas, ou aqui no WhatsApp, ou ver as redes sociais, mas a gente tem que priorizar aquilo que tem prioridade, que é a nossa família. E a terceira situação, que é outro conselho, é aquela mulher que quer trabalhar fora porque ela gosta, porque ela não gosta do serviço de casa, e ela quer trabalhar fora porque ela quer ter um pouco mais para dar o melhor para o seu filho. Ela quer dar a melhor roupa, o melhor tênis, a melhor escola. Meu conselho, minha querida, com todo o amor e carinho que eu falo, como diz o pastor Eibe, que o melhor que você pode dar para o seu filho é você. O melhor que você pode dar para o seu filho é a sua presença. Quando eu engravidei, eu estava trabalhando e eu ganhava o mesmo salário que o Sabá. Nessa época, ele era funcionário público federal e eu trabalhava numa outra empresa no Sebrae. E, quando eu engravidei, eu tomei uma decisão na minha vida, que a gente ia viver com a metade do nosso salário, a gente ia viver de uma forma mais simples, talvez eu não ia ter condições de comprar tênis de marca para os meus filhos, nem roupas de marca, nem viajar para a Disney, nem viajar para os Estados Unidos, ou para qualquer outro lugar, nem tirar férias no Nordeste, mas que eu mesmo cuidar dos meus filhos, eu ia educar. Porque eu aprendi uma coisa, que o caráter de uma criança, ela é formado nos primeiros anos de vida, de 0 a 6 anos. A partir daí, só adição, mas o caráter dela é formado nos primeiros 6 anos. Então, durante essa fase, eu tomei uma decisão que, mesmo que eu não tinha uma condição financeira muito boa, mas que eu mesma ia estar cuidando dos meus filhos, criando, educando, ficando em casa com eles. E depois que eles entrassem na escola, então que eu poderia separar mais tempo para me dedicar em alguma coisa, algum tipo de trabalho, mas, no meu caso, me envolver mais nas coisas da igreja. Amém, queridas. Eu queria complementar aqui algo que a pastora falou, aqui da minha própria vida. Eu queria falar para vocês que é tão importante isso, porque graças a Deus, eu pude investir na vida dos meus filhos. Eu abri mão mesmo de trabalhar fora para investir na vida deles. E hoje eu tenho visto e tenho colhido dos frutos disso. Eu sei que muitas mulheres aqui também fizeram isso. E na época, quando eu abri mão de trabalhar, realmente não é que eu tinha uma condição. A minha situação era bem difícil na minha vida, era bem complicada. Só que, queridas, hoje, olhando para trás, eu penso como valeu a pena ter aberto mão. Como valeu a pena poder levar meus filhos para a escola. Como foi tão bom esse tempo, porque hoje meus filhos têm 18 anos, o mais novo, e o mais velho tem 24, já se casou, já saiu da minha casa. Só que quando eu olho para trás, eu não tenho arrependimento de pensar, poxa, eu não investi na vida dos meus filhos, eu não tirei tempo com os meus filhos, porque nós éramos muito, assim, eu estive presente, e nesse tempo que ela falou da escola, eu levava e buscava na escola.
E era tão bom, queridas, era tão bom ter esse tempo com meus filhos que aconteceu algo bem interessante. Eu sempre fui essa mãe de andar para cima e para baixo com os filhos, carregando no carro. E quando meu filho mais velho, o Caio, tirou a carta, quando ele fez 18 anos, porque ele tinha muita expectativa de tirar a carta, que ele até já sabia dirigir. Mas no dia que chegou a carta dele, de motorista, aconteceu algo comigo. Ele falou, mãe, agora eu tenho carta de motorista, eu posso dirigir. E eu entrei numa crise, eu comecei a chorar. Falei, ai meu Deus, meu filho agora não depende mais de mim para ser a motorista dele. Eu chorei, queridos, eu chorei muito naquele dia. Porque o meu filho estava assim, se tornando independente, não precisaria mais de mim como motorista. Então, é muito importante, assim, eu sei que não é o caso de todas, tem muitas aqui que precisam trabalhar, mas aproveitem, queridas, o tempo que vocês têm com seus filhos, invista na vida deles, porque lá na frente vai valer a pena, você vai poder colher dos frutos. Amém? E a próxima pergunta, pastora, aqui é, se você tivesse que definir uma frase, uma palavra, qual seria para definir uma esposa exemplar? Provérbios 31, né? A mulher que teme ao Senhor. A esposa exemplar é a mulher que teme ao Senhor. Amém. Isso mesmo. Agora nós vamos para um próximo tema que se chama ministério, né? E a minha pergunta é, qual que é o maior desafio de ser uma pastora? Bom, nos dias de hoje, isso aqui é uma coisa pessoal, né? Pode ser que o desafio para mim seja diferente do desafio para outras. Mas nos nossos dias, a gente está numa cultura assim, evangélica, onde a gente recebe, nós como líderes e pastores, a gente recebe muita honra. Se a gente vai pregar em algum lugar, eles colocam a gente nos melhores hotéis, as pessoas querem tirar foto, né? Eu vim aqui, já me ofereceram café, a Luciana já falou tudo o que falou. Então, a gente recebe muita honra. E Deus, Ele tem nos abençoado muito, Ele tem provido tudo aquilo que nós precisamos, graças a Deus. Mas eu acredito que o maior desafio hoje é sofrer por Jesus. Porque, às vezes, quando a gente passa por situações que a gente precisa sofrer por Jesus, a gente começa, ei, o que é isso? Né? O que Deus está fazendo? O que Deus quer comigo? Por que isso está acontecendo? Porque a gente começa a se criar uma cultura que o crente, que o pastor, não vai sofrer, não vai passar necessidade. Às vezes a gente precisa renunciar à posição, renunciar a salário, renunciar honras para a gente servir a Jesus. Então, o maior desafio para mim é exatamente eu ter essa consciência que muitas vezes eu sou chamada para experimentar da provisão de Deus, mas algumas vezes eu vou ser chamada para experimentar do sofrimento. Homens e mulheres de Deus, na Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 11, fala que eles sofreram por amor a Jesus. E a Bíblia diz, homens dos quais o mundo não é digno deles. O apóstolo Paulo, ele disse que ele sabia estar honrado e ele sabia ser humilhado. Ele soube o que é fartura, ele soube o que é escassez, ele soube o que é passar fome. Então, a gente tem que ter essa consciência que, como pastores, como líderes, nem sempre a gente vai estar experimentando, né, e sendo honrado por causa da nossa fé. Muitas vezes, nós vamos precisar honrar a fé que nós temos, renunciando coisas por amor a Jesus. Amém. É verdade. Eu queria também acrescentar algo dessa pergunta, em relação a essa pergunta, porque exatamente essa questão da renúncia. Eu tive uma experiência muito grande aqui na igreja, todas sabem que eu realmente abri mão aqui da minha pastora para ela ir embora, todos abrimos, mas assumir tudo isso, queridas, para mim foi um desafio muito grande. E eu precisei renunciar muitas coisas na minha vida, precisei renunciar muitas coisas. Vocês olham para mim, mas ninguém pode imaginar como é a minha vida na minha casa, como é a minha vida nos meus sentimentos, no meu particular. E eu queria falar para vocês que realmente, como a pastora falou,
nós precisamos dar alguma coisa pela nossa fé. Não é apenas receber aquilo que a nossa fé pode nos proporcionar. Eu ministrei uma palavra aqui na conferência falando, o título está até no YouTube, se vocês quiserem assistir. Renunciando para conquistar. E lá eu falo um pouco daquilo que realmente tem sido renúncias na minha vida. E nós temos que estar dispostas a renunciar, abrir mão da nossa vontade muitas vezes, do nosso tempo. Então, ser uma pastora é abrir mão do tempo, muitas vezes, renunciar à vontade. Muitas vezes você quer ficar na sua casa, mas você vai ter que sair da sua casa. Às vezes você quer ficar com a sua família, você vai receber pessoas na sua casa. É abrir mão daquilo que você tem, do seu conforto, do seu dinheiro, tudo que você tem. Mas eu quero dizer algo, que vale a pena por Jesus, qualquer tipo de renúncia. Porque Ele é maravilhoso e Ele nos honra em tudo. Então, qualquer tipo de renúncia por Jesus vale a pena. E é um privilégio. Eu digo por mim que eu me sinto muito privilegiada em estar nessa posição. Não porque pelas honras, mas porque eu entendo que o Senhor me chamou para algo maior. E isso tem valido a pena, porque eu entendo que o reino de Deus e a vontade de Deus é o mais importante do que tudo nessa vida. Então, vale a pena, queridas, vale a pena abrir mão por Jesus. Amém? A próxima pergunta é... Aleluia. Como você foi chamada para o pastoreio? Bom, eu me converti com 17 anos de idade. Eu estava fazendo o primeiro ano da faculdade. Foi lá que eu conheci o Sabá. Ele que falou de Jesus para mim, começou a me evangelizar. E logo depois que eu me converti, antes de me converter, eu pensava assim, eu vou terminar minha faculdade, vou ter um bom emprego, vou comprar minha casa, vou comprar meu carro. E eu quero viver muito bem financeiramente, quero estudar, porque eu quero estar muito bem financeiramente, porque eu não quero depender de homem. Era essa a minha mentalidade. E eu pensava assim, se meu marido, né, não andar na linha, então eu não fico sozinha no mundo sem nada, né? Mas logo depois que eu me converti, a minha mentalidade mudou. Eu fiquei pensando, eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou gastar o dinheiro, e aí eu vou trabalhar mais, vou ganhar mais dinheiro, vou gastar o dinheiro, vou comer, vou vestir, e vou trabalhar mais e vou ganhar dinheiro, e vou comer, e vou vestir, e eu vou ficar velha, e o que eu fiz nessa vida? Então, aquilo, de repente, me pareceu muito patético. Eu digo, mas que vida, né? Eu vou viver, vou trabalhar, passar o dia todo trabalhando para só ganhar dinheiro. Aí eu pensei, eu quero fazer diferença no mundo. Eu sei que eu tenho uma missão, eu sei que Deus tem algo para mim, eu sei que Deus quer mudar o mundo através de mim. Uma vez eu estava na igreja, no louvor, eu acho que nessa época eu devia ter 18 anos, e eu falei assim para Deus, Deus, mas quem sou eu? Uma andorinha só não faz verão. Aí Deus falou assim, mas se você abrir caminho, muitos virão atrás de você. E aí eu comecei, e não é que é verdade, né? Se eu começar a me envolver, eu sei que eu vou ser modelo e exemplo para muitas pessoas. Então, eu comecei a me envolver na obra de Deus, comecei a servir na igreja, eu trabalhava durante o dia, fazia faculdade à noite, mas no sábado eu estava liderando um grupo familiar, naquela época a gente chamava de grupo familiar. No sábado à noite eu estava envolvida com a liderança do culto dos jovens, e no domingo eu participava, então, dos cultos. Naquela época nós não tínhamos discipulado ainda, mas eu ajudava na igreja naquilo que for necessário. Então, foi a partir daí que eu comecei a me envolver na obra de Deus, e tudo que eu queria na minha vida era servir a Deus. E aí, depois de 2 anos, mais ou menos, que eu tinha conhecido o Sabá, foi quando ele me pediu em casamento. Aliás, com 1 ano e meio, mais ou menos, ele me pediu em casamento. E aí nós casamos, e ele já era um pastor auxiliar na igreja, e desde então, né, a gente tem servido Jesus como pastores, como missionários. Depois de 7 anos de casado, nós fomos... Nessa época ele não era um pastor tempo integral, ele tinha um emprego,
Mas depois de 7 anos, Deus pediu para ele renunciar ao emprego, ele renunciou e nós fomos enviados como missionários para Macapá. E a partir daí, né, a nossa vida tem sido assim, né? Depois de Macapá, voltamos para Santarém para começar um trabalho lá e preparar a equipe que ia para Boa Vista. E de Boa Vista, estamos aqui em São Paulo também nessa missão de começar uma igreja em São Paulo. Amém, glória a Deus. E qual que é o papel da esposa no ministério, na sua opinião? Bom, da esposa, em primeiro lugar, da esposa ou qualquer... Da esposa, da mulher, o papel da mulher em si, né, no ministério. De uma mulher casada, o primeiro papel dela é apoiar o marido dela no ministério dele, né? Mas ela também tem que orar e buscar de Deus qual o chamado dela no ministério. Se o marido quer que ela esteja apoiando ele diretamente no ministério dele, a prioridade é que ela apoie o marido no ministério dele. Mas se ela tem um outro chamado, por exemplo, para ministrar as crianças, as mulheres, ou na ação social, ou qualquer outro ministério da igreja, que não necessariamente é o ministério do marido, mas ele concorda e apoia que ela se envolva naquele ministério, então é importante que ela, né, cumpra aquele chamado, aquilo que Deus colocou, porque Deus ele deu dons diferentes para cada uma de nós, né? Algumas são chamadas para ministrar, outras são chamadas para o acolhimento, né, para estar recepcionando as pessoas, outras são chamadas para intercessão. Tem mulheres que, eu quero participar do grupo de oração, eu quero participar da intercessão. Então, você tem que descobrir em Deus qual é o seu chamado, qual é aquilo que Deus te chamou para fazer e aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você se sente realizada fazendo. Você descobrir qual é a sua praia e entrar nela. Amém. Agora, uma pergunta que eu acho que é muito interessante e nós estamos curiosas de saber. Como é a sua agenda? Bom, é o seguinte, durante a semana, praticamente, todas as minhas manhãs são iguais, com exceção de 3 dias na semana. Então, o que eu faço de manhã? Depois que eu acordo, eu tiro o meu tempo sozinho com Deus, preparo o café da manhã, sirvo o café da manhã para o meu esposo, porque de manhã só fica eu e ele em casa, meus filhos estão para a faculdade e para o colégio, na manhã, e só chega 1h30 da tarde. Aí eu faço as tarefas domésticas, preparo o almoço, cuido da roupa, da casa, passo roupa. Eu sou aquela dona de casa mesmo que faz tudo em casa, né? Faço tudo e 3 vezes na semana, dessas manhãs, eu vou para a academia. E 3 vezes na semana, de segunda a sexta, eu tenho discipulado por telefone. Então, eu faço 3 discipulados por telefone. Um na quarta-feira, um na quinta-feira e um na sexta-feira. Até 1h30 da tarde. 1h30 da tarde, geralmente, a partir de 1h30, com exceção de quinta-feira, que eu tenho discipulado com a Luciana, meio-dia. Mas 1h, 1h30, eu tenho reuniões da igreja e discipulados. Então, eu tenho terça, quarta, quinta e sexta. Eu faço, ou eu tenho reunião na igreja, ou eu tenho discipulado. À noite, na tarde de segunda-feira, é uma exceção, porque eu e o Sabá, a gente está fazendo uma pós em administração financeira. E na segunda e na quarta-feira, então, a gente vai para a faculdade, né, para essa pós. E na segunda-feira à tarde, a gente estuda e faz os trabalhos da pós. Na terça-noite, a gente tem o que a gente está chamando de Terça Life, que é um tipo de Tadel. Talvez o pastor Cleiton, não sei se ele já começou aqui, mas eu estou envolvida com a Terça Life. Na quinta-feira à noite, eu e o Sabá, nós temos uma noite só nossa, que a gente sai para a gente gastar tempo um com o outro, nossa noite romântica. E na sexta-feira à noite, a gente tem uma noite que a gente chama a Noite do Fator Barnabé, que é uma noite que a gente separa para investir na vida das pessoas, ou para convidar alguém para jantar, ou fazer uma visita para alguém, ou marcar algum aconselhamento. É uma noite que a gente se dedica para as pessoas. No sábado,
é o nosso dia da família, é um dia de descanso e o dia da família. Então, a gente faz alguma atividade com os nossos filhos, a gente passa todo dia, ou a gente vai para o parque, ou a gente assiste um filme, ou a gente faz alguma coisa em casa juntos. No final da tarde, a gente tem a supervisão de células. Ainda não começamos oficialmente a supervisão agora em São Paulo, mas geralmente a gente faz supervisão de célula nesse intervalo de 5 até umas 7 da noite. A partir de 7 da noite, a gente continua o nosso dia da família. E no domingo, a gente separa para as coisas da igreja. Amém. Agora nós vamos mudar o tema para intimidade com Deus. E qual é o segredo para que uma mulher viva a plenitude de sua intimidade com Deus, na sua opinião? Bom, a intimidade com Deus, ela precisa, primeiro, a gente tem que considerar isso uma coisa tão importante que é uma questão de sobrevivência espiritual. É como o nosso respirar. Né? A gente não pode sobreviver espiritualmente se a gente não desenvolver a nossa intimidade com Deus, a nossa vida com Deus. Uma outra coisa, a gente tem que colocar na nossa agenda e priorizar isso. Priorizar. Então, a gente tem que colocar e ter disciplina e perseverança, porque tem muitas distrações. A gente vai ser distraído com muita coisa. Então, é muito difícil a gente concentrar naquele tempo e separar aquele tempo se realmente aquilo não for uma prioridade. A tendência é outras coisas tomarem conta. É o telefone, é a mensagem, às vezes é o marido, às vezes é o filho, às vezes é uma amiga, às vezes é o trabalho. Então, tem que ter prioridade. Mas, para falar um pouquinho sobre isso, eu queria só usar uma ilustração. Existem 2 tipos de intimidade. A intimidade, que é a intimidade que a mulher... Eu vou usar aqui o relacionamento do marido e da mulher, tá? Para vocês entenderem o que eu vou falar depois. Existem 2 tipos de intimidade. A intimidade que é o tipo de intimidade que a mulher gosta no casamento. Qual que é a intimidade que a mulher gosta? A mulher gosta de conversar, né? A mulher gosta de conversar, ela gosta de companheirismo, ela gosta de amizade, ela gosta de bate-papo. Eu sei disso, que a maior queixa das mulheres nos aconselhamentos é: ai, meu marido não conversa comigo. Eu quero conversar, ele não conversa. Ai, ele tal. E aí a mulher fica falando, e o marido lá, está no telefone, né? Nem liga. E ele está sempre ocupado, e a mulher fica lá querendo conversar com ele. Então, a mulher gosta muito desse tipo de intimidade, essa amizade, esse companheirismo. E existe um outro tipo de intimidade, que é a intimidade que os homens gostam. Que é aquela intimidade física, né? Que ele prefere. Então, naquele tipo de intimidade, requer uma preparação, requer, né, uma privacidade. Você não tem aquele tipo de intimidade na sua casa, no seu lar, com seu esposo, com a porta do quarto aberta, com os seus filhos entrando e saindo, com o celular tocando, você respondendo mensagem. Porque é um momento onde você vai expressar o seu amor para o seu marido vai expressar o seu amor por você. E precisa de uma preparação, né? Você tem que estar cheiroso, né? Tomar um banho, escovar os dentes, né? Tá bem cheirosinho, bem preparado, bem preparada para aquele momento. Às vezes uma música, né? Uma música especial, lá, um instrumental, uma coisa romântica. Alguns casais preparam uma vela, né? No momento romântico. Então, existe uma preparação. Então, existem esses 2 tipos de intimidade. Trazendo isso para o contexto espiritual, é mais ou menos assim. Muitas vezes, nós temos um tipo de intimidade com Deus, que é a intimidade da mulher. A gente fala com Deus lavando louça, a gente fala com Deus levando os filhos para a escola, a gente fala com Deus varrendo a casa, a gente fala com Deus no nosso trabalho. Então, é aquela intimidade que a gente está ali, de vez em quando, uma oração, falando, aleluia, glória a Deus, obrigado, Senhor, e tal. Ai, Senhor, meu filho, abençoe, papapá, lembra de alguém, de uma pessoa, de alguma coisa. Então, essa intimidade. Mas existe aquela intimidade com Deus. Deus não é
uma pessoa física, mas ele é espírito, mas ele também espera de nós aquele tipo de intimidade que ele fala lá em Cantares de Salomão. Por isso que ele compara o nosso relacionamento com relacionamento de esposa a esposo, né? Então, esse tipo de intimidade, ele espera que a gente tenha uma preparação, que a gente vá com a nossa Bíblia, talvez um caderninho de anotação. Eu levo um caderno de anotação para me concentrar na Bíblia. Eu tenho o costume de usar uma Bíblia escrita no meu tempo com Deus. Então, eu tenho Bíblia aqui no iPad, eu tenho Bíblia no celular, mas eu levo uma Bíblia de papel, para mim não ter distrações. Deixo meu telefone longe e coloco no silencioso, para não ficar interrompendo, né, a chegada de mensagens e tudo, para mim não me distrair. Então, aquele tempo tem que ter privacidade. Por isso que Jesus falou, quando você orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta. E aí orarás. Então, a gente só pode desenvolver esse nível de intimidade com Deus quando a gente tem esse ambiente de privacidade, que é exatamente o nosso tempo sozinho com Deus. É aquele tempo que a gente vai separar só para Ele, onde a gente vai expressar o nosso amor, onde a gente vai deixar Ele falar, expressar o amor dEle por nós, através da meditação da palavra. Então, só nesse nível que a gente pode experimentar a plenitude da intimidade com Deus. É quando a gente separa esse tempo para Ele. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos para um próximo tema, que é um tema muito importante, nós gostaríamos de saber, muitas perguntas sobre isso, que é sobre filhos. E a primeira pergunta aqui é, como podemos educar os nossos filhos nos dias de hoje? Bom, eu acredito o seguinte, que assim como Jesus é o mesmo ontem e hoje será para sempre, os princípios da palavra de Deus não mudam com o tempo. A gente pode fazer adaptações à cultura, à tecnologia, à mudança de costumes, né? Mas a palavra de Deus é a mesma. Então, os princípios da palavra de Deus que se aplicavam lá no tempo, né, de Abraão, Isaac e Jacó, eu acredito que esses mesmos princípios se aplicam ainda hoje nessa questão de educação dos filhos. Eu, pessoalmente, acredito muito naquele texto de Deuteronômio, no capítulo 6, que fala assim, essas palavras estarão no teu coração e tu as ensinarás aos teus filhos. Então, eu sempre levei muito a sério isso. Em primeiro lugar, a palavra de Deus está no nosso coração. Em primeiro lugar, a gente ser modelo, ser exemplo para os nossos filhos de amor genuíno por Jesus, de obediência absoluta a Jesus. Porque não funciona na criação de filhos a gente falar, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A gente tem que ser modelo, a gente tem que ser exemplo. Então, por isso que a palavra de Deus diz, estas palavras, a palavra de Deus, essas palavras estarão no teu coração e tu as ensinarás aos teus filhos. Então, é muito importante, eu esqueci de colocar, né, de falar na minha agenda, 10h30 da noite, depois que a gente chega da pós e da igreja e da nossa noite, a gente tem o nosso culto doméstico. Esqueci de mencionar isso. Então, toda noite, 10h30 da noite, que é a hora que o Rafael chega da faculdade, que ele faz uma faculdade à noite também, e a hora que a gente chega também da pós, a gente tem o nosso culto doméstico. Então, que é um tempo para a gente estar ensinando a palavra de Deus para os nossos filhos. Então, aquilo que eu falei ainda agora, naquela pergunta sobre a mulher que trabalha ou a mulher que não trabalha, o segredo é muito ensino. Então, a gente passa a informação, a gente supervisiona nossos filhos para ver se eles estão praticando aquela informação, aquele ensino. E se não estiverem, a gente tem que corrigir os nossos filhos para que eles possam, né, andar no caminho certo. Amém. Glória a Deus. Muitos filhos hoje reclamam que seus pais estão dividindo o tempo com as redes sociais. Como podemos lidar com isso? Triste, né? Se fosse o contrário, né? Os pais queixando que os filhos estão nas redes sociais. Mas que triste os filhos estarem queixando que os pais estão nas redes sociais. Bom, você que é filho, eu acredito que você pode usar o diálogo para conversar com seu pai ou com sua mãe, se estiver tendo esse problema.
Então, eu nunca tive essa dificuldade com meus pais. Graças a Deus, toda vez que eu percebia que meus pais estavam fazendo uma coisa assim errada, eu ia com muito respeito, né, como a Bíblia fala, mas eu chamava e eu conversava. Papai, isso aqui, assim, assim, falava com muito jeito. Graças a Deus que meus pais, eles sempre me ouviam. E eles, assim, muitas vezes eles ficavam calados, mas eles mudavam. Então, é importante ter uma boa conversa, né, com os pais. Se aquela conversa não resolver, aí você chama seus irmãos, se tiver irmãos, e vão conversar com os pais sobre o assunto, com o pai ou com a mãe, ou aquele que estiver tendo problema de muita distração nas redes sociais. Se não resolver, faz aquilo que a Bíblia fala lá em Mateus 18, né? Leva para a liderança. Então, a liderança, quem é? Aqui eu acredito que muitos de vocês têm discipulador. Então, você vai conversar com o discipulador daquela pessoa, explicar o que está acontecendo, para ver, né, o que o discipulador pode fazer nesse sentido. Se não resolver, aí só oração, né? Apesar que todos esses níveis já tem que estar banhados de oração. Mas aí só orar para que essa situação mude. Amém. E qual é o segredo principal que você atribuiu para o sucesso dos seus filhos? Eu acredito que nenhum sucesso é obra do acaso, né? Nenhum sucesso na nossa vida é obra do acaso. Eu sei que qualquer pessoa que foi bem-sucedida em qualquer área, né, que passou no vestibular, que fez uma faculdade, que tem uma boa carreira, que tem um bom emprego, ou que é um empresário, ele pagou um preço para chegar lá. Então, nenhum sucesso é obra do acaso. Então, existe aí, na questão da criação dos filhos, o papel de Deus e o papel dos pais. Então, eu acredito que uma das coisas é a gente crer na graça de Deus e a gente aplicar fé na criação dos nossos filhos. A gente nunca aceitar o pior, a gente crer e declarar fé nas promessas da palavra de Deus sobre os nossos filhos. Então, uma coisa assim que eu procurei fazer desde cedo é sempre declarar que meus filhos eram ensinados do Senhor, que eu não tinha filhos para calamidade. Eu pegava versículos da Bíblia que falam que a minha descendência ia ser cheia do Espírito Santo, que nossos filhos seriam poderosos na terra. Então, todos os versículos que falam sobre filhos, eu começava a declarar na palavra de Deus e aplicar fé que ia dar certo. Até quando eu disciplinava meus filhos, eu aplicava aquele versículo da palavra de Deus. Por exemplo, corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então, quando eu corrigia, eu aplicava fé que meu filho ia me dar descanso, ia dar delícias para a minha alma. E não era fácil, gente. Não é fácil a gente disciplinar. Requer tempo, requer muito domínio próprio para a gente fazer do jeito certo. Oração. A gente tem que parar tudo que a gente está fazendo para concentrar ali na correção, na disciplina. Mas eu acredito, né, que quando a gente aplica a fé e pratica esses princípios que eu já tenho falado de ensino e de sendo exemplo, sendo modelo para eles. E houve algum momento que os seus filhos desanimaram nesse processo? Você teve, como você lidou? Se houve, como você lidou com isso? O Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, né? E eu soube que no original esse versículo quer dizer assim: ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela começar a criar barba não se desviará dele, ou seja, na adolescência ela não se desviará. Então eu comecei a tomar posse daquilo, que se eu ensinasse meus filhos no caminho que eles deviam andar, quando eles passassem pela adolescência, eles não iam se desviar. Porque a gente sempre ouvia, adolescência, na adolescência os filhos se desviam, e alguns chamavam de aborrecentes, né? Que não eram adolescentes. Mas eu não aceitava que isso acontecesse na vida dos meus filhos. Eu sempre aplicava fé que eles não iriam se desviar na adolescência. E, para a glória de Jesus, assim, nenhum deles, né, se desviou, eu não tive nenhum problema, eles passaram uma adolescência tranquila.
Depois de 20 anos de idade, mais ou menos, que a Letícia, minha filha mais velha, ela teve uma dificuldade muito grande na faculdade, quando ela começou a cursar, mais ou menos 17 anos, ela começou a cursar o curso de psicologia. E, à medida que o curso foi andando, ela começou assim, a ficar com a cabeça meio virada, começou a duvidar de Deus, da palavra, e começou a ficar meio incrédula. Então, aquilo ali, né, nos fez ficar muito atentos, eu e o Sabá, e a gente começou a orar, começou a fazer guerra espiritual, começou a gastar muito tempo com ela, ensinando e conversando e mostrando para ela, dando muitos livros para ela ler e mostrando, a gente mesmo lendo livros para mostrar a veracidade da Bíblia, as evidências da ressurreição de Jesus e coisas assim para combater aquele espírito de incredulidade e de dúvida. Então, muita oração, muito diálogo, muita conversa e muita guerra espiritual, né? Para aquela fase que ela estava passando na vida dela. Mas, graças a Deus, eu sei que, né, nós tivemos a vitória. E eu sei que o inimigo ele estava querendo impedir aquilo que Deus queria fazer através da vida dela, que hoje ela tem sido uma bênção, né? E, para a glória de Deus, ela tem sido muito usada para ministrar para muitos jovens. Amém, glória a Deus. É importante essa pergunta, eu achei interessante assim fazer para você, porque às vezes as pessoas elas olham assim como se a pessoa nunca passou por um tipo de dificuldade como essa. E é importante as pessoas saberem que nós passamos por dificuldades como vocês, e eu reconheço que a oração é fundamental na nossa casa, porque assim, muitas vezes nós podemos olhar para os nossos filhos e não enxergar aquilo que a gente planejou, por exemplo. Você vê algo que não está de acordo, você não está achando que é bom. Só que eu tenho aprendido isso há muitos anos, e eu sei que a oração ela é algo tremendo, e o jejum também. Eu entendo isso, eu tenho assim, muito tempo já entendido que o poder do jejum, quando você está passando por uma guerra espiritual na sua casa, uma dificuldade com o filho, com uma situação, é muito importante você realmente se posicionar com Deus em jejum e oração. Eu esqueci desse detalhe, né? Mas é muito importante o jejum. Uma das coisas que a gente fez muito, eu e o Sabá, foi jejum por ela. Na verdade, desde que meus filhos eram criança, quando eles tinham alguma dificuldade, quando eu estava passando por alguma situação que eles estavam com dificuldade de obedecer, que eles estavam assim com muita estutícia, com muita dureza no coração, eu começava a jejuar por eles. Começava a orar e jejuar. E realmente o jejum quebrava, né, aquela teimosia, aquela birra, aquela dificuldade, porque todos eles têm um temperamento bem forte, né? A Letícia, o Rafael também, meu Deus do céu, o Rafael era muito teimoso, muito teimoso. Então, a Letícia também era uma menina assim que, misericórdia, eu digo, ai, Senhor, tem misericórdia. Ela não, olha, meus filhos não foram fáceis, não. Às vezes, as pessoas que conheceram, não sei se tem alguém que conheceu aqui meus filhos quando era criança, mas, gente, eu paguei um preço de oração, de jejum, de disciplina. Às vezes eu pensava assim, ai, Senhor, isso aqui não está funcionando, não. Esse negócio de disciplina não funciona. Porque não era fácil. Às vezes eu levava eles no banheiro, sem brincadeira, gente. Uma vez eu levei o Rafael no banheiro 8 vezes, só num culto. Aí eu me sentia culpada, assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não é possível, acho que eu estou exagerando. Aí a pastora Rebeca disse assim, olha, só uma vez o Paulinho foi disciplinado 11 vezes. Aí eu digo, tá, então ainda está no recorde, né? Rafael só 8. Então, mas aí eu tinha que perseverar na oração, no jejum, e no ensino e na disciplina. Disciplina com amor, né? Porque a Bíblia fala que a vara da indignação falhará. A gente não pode disciplinar com raiva, a gente tem que disciplinar com firmeza, mas com amor, para que funcione, para que dê certo. E é difícil, né? Porque quando o filho está aprontando, se jogando no chão, fazendo birra, a gente já está assim, já quer logo ir para o pior, mas a gente tem que se controlar
para fazer do jeito certo, da maneira certa, e sempre mostrar para o filho que a gente está fazendo aquilo ali por amor, porque a gente ama. Então, a correção, o castigo, a disciplina é muito importante. Amém. E agora nós vamos falar com as solteiras. Pensaram que não tinha para vocês? Mas nós pensamos em vocês. Como as moças solteiras podem esperar alegremente no Senhor enquanto esperam seu futuro marido? Esse alegremente aí, né? Já é difícil esperar no Senhor, né? Quanto mais alegremente. Bom, gente, a primeira coisa que você tem que fazer, assim, é você saber que o casamento não é o ápice da vida cristã. Às vezes, quando a gente é solteira, ou eu percebo, né, nas conversas com as moças solteiras, que elas pensam assim que o casamento é, né, o ápice da vida cristã. Quando eu me casar e tal. Então, fica com aquela expectativa assim, tão grande no casamento, que finalmente eu vou ser feliz. Na verdade, a gente tem que ser feliz antes de casar. A gente tem que ser realizada antes de casar. Porque aí, quando a gente casa, a gente só vai continuar sendo feliz. Se a gente não for feliz, realizada, alegre, né, esperar alegremente, alegre, feliz antes de casar, depois que a gente casa, a gente vai continuar sendo infeliz também e triste. Porque você tem que estar sendo realizada solteira. Para você saber se você está realizada solteira, você tem que fazer a seguinte pergunta para você. Se eu nunca casar, eu me sinto feliz, eu me sinto realizada? Se eu nunca casar. Se o plano de Deus para mim não for casamento, está tudo bem? Eu tenho plano para a minha vida? Então, isso mostra que você está realizada com Jesus, que o seu relacionamento com Jesus está completo, que você não precisa de um marido para se sentir realizado. Quando você chega nesse nível, aí sim você está preparada, e Deus sabe, né, quando você está preparado para Ele enviar o seu homem de Deus, né, aquele homem que vai realmente, que juntos, vocês vão somar para ser uma bênção no reino de Deus, na obra de Deus e onde vocês forem. Amém. Aí essa pergunta também foi uma pergunta assim que eu fiz essa pergunta porque eu tenho percebido muito isso hoje em dia. Qual que é o segredo para lidar com a distração que hoje concorre com a nossa vida como solteiras, como casadas, e isso em relação às redes sociais? Como que você vê isso? Olha, gente, eu creio que a gente tem que ser meio radical nisso. Porque Jesus falou assim, se o teu olho direito te faz pecar, arranca, que é melhor você ir para o céu com o olho só do que você com os dois ir para o inferno. Se tua mão direita te faz pecar, arranca, que é melhor você entrar no céu com uma mão só do que com as duas para o inferno. Então, a gente pensa que isso é uma coisa assim, de nem tanta importância. Mas, gente, isso vai tirando, isso vai minando a vida de Deus em nós, a presença de Deus em nós, isso vai minando o nosso amor por Jesus. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não for radical, a gente morre espiritualmente por conta de coisas pequenas. Quando a Bíblia fala lá em Cantares, fala assim, apanhai-me as raposas, as raposinhas que destroem os vinhedos. Às vezes não são as raposas, mas são as raposinhas. Então, são essas coisas assim pequenas que vai minando a nossa vida espiritual, que vai trazendo desânimo, que vai fazendo a gente, né, deixar o amor por Jesus, esfriar o nosso amor por Jesus. Então, nesse caso, o jejum de redes sociais, eu acredito que tem um valor muito importante. Então, se a pessoa perceber que ela está sendo muito distraída com redes sociais, faça um jejum de redes sociais. Eu ainda não precisei fazer isso, graças a Deus, mas as minhas filhas já precisaram. Faça um jejum e peça para a sua discipuladora te supervisionar, para ela te cobrar. Porque se você não está tendo domínio próprio, o jejum, ele ajuda a gente a ter domínio próprio. Ele vai trabalhar em nós como uma limpeza. Então, a gente faz um jejum de redes sociais para a gente se desviciar daquilo,
Aí, quando a gente estiver mais preparado, a gente volta e volta de uma forma mais controlada. Amém. E agora nós vamos para a última pergunta. E como você acha que as meninas solteiras podem brilhar diante de tantas imposições do mundo, como namoro, aparência, vida social? Bom, qualquer moça, qualquer mulher de Deus, ela tem que saber que a identidade dela não depende dessas coisas. Que ela tem uma identidade em Deus e ela tem que estar segura na identidade dela. Porque se aquela moça não está segura, ela vai se envolver ela vai ceder essas imposições do mundo. Então, ela tem que ter essa segurança em Deus. E eu tenho certeza que quando ela tiver essa segurança da identidade dela em Deus, ela não vai precisar de namoro para ser feliz, ela não vai precisar se vestir como as pessoas do mundo para ser feliz, ela não vai precisar de certas amizades para se sentir bem, se sentir feliz. Então, é muito importante uma moça saber o que ela é em Cristo, o que ela tem. E ela vai poder brilhar onde ela estiver. Ela vai poder fazer diferença. As pessoas vão ver nela o amor de Deus. Porque quando ela tem o amor de Deus no coração fluindo nela, vai fluir também através dela. Ela vai ter aquela alegria, aquele sorriso que ela vai compartilhar para as suas colegas, na faculdade, no colégio, no trabalho, onde ela for. E as pessoas vão ver assim, puxa, como que essa moça é tão feliz e ela não está envolvida aí com isso, ela nem tem um namorado, e como que ela é tão feliz assim sem um namorado? Porque muitas vezes elas pensam, para mim ser feliz eu tenho que ter um namorado, né? Para mim ser feliz eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que usar roupa de marca, eu tenho que vestir como todo mundo veste. Então, gente, a gente não precisa dessas coisas. Se você souber aquilo que você tem em Jesus, você de forma nenhuma não vai nem fazer cócega, você ceder a essas coisas. Pelo contrário, as pessoas vão ver em você uma pessoa diferente e vão querer ser também como você. E vão, ei, o que você tem? Que alegria é essa? Que amor é esse que você tem no seu coração? Né? Porque eu quero também essa vida, eu quero esse amor. Amém. Glória a Deus. Que tempo maravilhoso, né, queridas? Vamos aplaudir Jesus. Fomos muito edificadas. Realmente, o Senhor, Ele trouxe aqui um bálsamo para nós, né? Eu agradeço a Deus pela sua vida. Muito obrigado, a voz da sabedoria. Aprendi muito. E é muito bom a gente poder aprender com pessoas que já passaram pela experiência e tem tido sucesso, e eu sei que você é uma mulher de sucesso, uma mulher bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. Muito obrigado, viu? Deus abençoe a sua vida. Eu que agradeço a oportunidade, né, da gente estar aqui compartilhando a palavra de Deus, é uma alegria para mim. E se você me permitir, eu quero orar, né, por todas essas mulheres de Deus. Eu quero orar para pedir mais da presença de Deus na nossa vida, né? Na vida de cada uma de vocês. Eu sei que vocês já têm muito. A gente percebe, eu percebi quando eu entrei aqui, eu percebi no louvor, como que vocês têm algo especial, algo diferente. Nós somos um povo diferente, vocês são um povo diferente, uma igreja diferente. E eu quero orar e pedir mais dessa presença de Deus, porque, como eu falei, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio de tudo. Então, é a presença de Deus na nossa vida que vai fazer toda a diferença para que a gente seja a esposa que a gente precisa ser, para que a gente seja a filha que a gente precisa ser, para que a gente seja a mulher de Deus que nós precisamos ser. Então, se a pastora Luciana me permitir, né, nós vamos ficar de pé. E eu quero estar orando por cada uma de vocês. Amém. Senhor amado, Pai querido, eu quero, Senhor, nesse momento, pedir do Senhor que o Senhor venha agora com a Tua presença, Senhor, de uma forma abundante. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, que está aqui nesse lugar, que o Senhor venha tomando, Senhor, cada uma das minhas irmãs que estão aqui, meu Pai. Que elas possam ser completamente cheias, Senhor, da Tua presença.
cheias do teu óleo e da tua unção, Senhor, para que elas possam conseguir cumprir, Senhor, o seu papel de filha, de esposa, de mãe, Senhor, de mulher de Deus, de pastora, de líderes, Senhor, de mulheres que têm pastoreado outras vidas, de mulheres, Senhor, que têm discipulado outras vidas, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor venha agora nesse momento, Senhor, com uma unção sobrenatural, Senhor, capacitando cada uma delas, para que elas possam, Senhor, ter essa habilidade, Senhor, de se tornarem aquelas mulheres que realmente vão brilhar, Senhor, nessa sociedade, que vão fazer toda a diferença, Senhor, na sua casa, na sua vida, na sua igreja, no seu trabalho. Senhor, onde elas estiverem, onde elas forem, que elas possam manifestar, Senhor, a vida do Senhor, que elas possam manifestar a graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém.